A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Quero agradecer a presença de todos, jovens, familiares, pais e familiares de homenageados. Kiko Paese, vereador, presidente, colega dessa casa, bem-vindo. Célio Bussolin, também, bem-vindo a esta casa. Saúdo também TV Serra, Rádio Miriam, Rádio Viva, Adriano e todos que aqui estão nos acompanhando. Ordem do dia, então, temos um projeto de lei do Executivo número 22, que está em vistas com o vereador Juliano, porém, entraram a emenda número 1, 2 e 3 e 4 de 25, então ele permanece em segunda discussão nesta casa. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 21 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraldários acessíveis em estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo no município de Farroupilha, com emenda redacional Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A emenda supressiva número 02 de 25, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, a todo o público aqui presente, aos servidores da casa, à imprensa e os que nos acompanham pela internet. O projeto de lei do Legislativo número 21 de 2025, esse projeto ele vai muito além do que uma norma técnica, tá, colegas? Ele fala sobre a dignidade, a inclusão e a humanidade. Quantas vezes a gente vê uma mãe cadeirante ou um pai com mobilidade reduzida, ou até mesmo um cuidador, que ele já não se viu num desafio de não encontrar um espaço adequado e acessível para trocar uma criança. Isso nos faz entender que não é um desconforto, né? É inclusão. Um fraldário acessível, ele não é um luxo, ele é uma justiça. Então, isso não é sobre gasto, é cuidado. E esse projeto, ele busca, né, atender e visar que os estabelecimentos públicos, privados e de uso coletivo no município, que tenham circulação de 200 pessoas, eles devam atender, né, e disponibilizar os fraldários acessíveis. Então, ele vem com o intuito de dar acessibilidade às pessoas que têm alguma deficiência, alguma mobilidade reduzida, né, e para que atendam as necessidades dessas pessoas. Então, por isso que eu peço, né, que seja votado nessa noite e que os colegas também aprovem o projeto nessa noite, nesta casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, todos que estão aqui presentes, de um modo muito especial, o meu grande amigo e sempre vereador Kiko Paese, polícia, né, nossos assessores. E eu pedi a palavra pelo seguinte: eu vou pedir vistas do projeto, porque eu acho que esse projeto
ele deve ser muito bem pensado, tem que ser discriminado, né? Não é só assim, vou votar. Não, a gente tem que pensar muito bem. Então, eu vou pedir vistas. Está concedido vistas à vereadora Eleonora Broilo. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 22 de 2025, que dispõe sobre a reserva de percentual mínimo para homenagens a mulheres na denominação de lagradouros, prédios públicos e monumentos em Farroupilha e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Obrigado, senhor presidente. Esse também é um projeto que, na verdade, ele reserva um percentual mínimo, né, em homenagem às mulheres. Agradeço desde já às colegas vereadoras, a Fran, a doutora Leonora, a vereadora Glacir, que assinaram esse projeto juntamente comigo. Ele não é só sobre nomes em placas ou monumentos, mas é resgatar também a história de mulheres que contribuíram com a nossa cidade, né? Quantas mulheres ensinaram, cuidaram, lutaram, lideraram, e mesmo assim elas ficaram invisíveis. Então, esse projeto é mais que uma homenagem, é lembrar e resgatar o nome de mulheres, a participação feminina que contribuíram também para o crescimento da nossa cidade. Então, ele vem com o intuito de não ser só logradouros, né, nome de ruas, mas também de tantos outros monumentos, prédios que sejam inaugurados, que tenham o nome de mulheres que tiveram representatividades na nossa cidade. Então, eu conto também, né, com a colaboração dos colegas vereadores para que seja aprovado nessa noite e que seja mais que uma homenagem, sim, reconhecimento às mulheres do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Juliano Balgard. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, eu quero cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs presentes nessa noite. Um cumprimento especial ao doutor Vinícius, Kiko Paes, sempre vereador dessa casa, Anselmo, também ex-vereador dessa casa, Leandro Adamati, TV Serra, Rádio Mira. Bom, antes de eu entrar nesse assunto, eu só quero, para explicar para a população que está nos acompanhando, só para entender, porque às vezes é uma linguagem diferente. O que é um pedido de vistas? É quando diz, vamos segurar um pouquinho para dar mais uma analisada. Porque às vezes a linguagem ela não fica didática, ela não fica clara. Mas sobre o projeto, vereador, evidentemente que eu votarei favorável, porque nós precisamos sim, de fato, olhar para as mulheres que são 51% da população de Farroupilha, dados do último censo do IBGE. E cumprimento também o Padilha, da Rádio Viva, eu tinha me esquecido. E o que acontece, pessoal? Na prática, se a gente for pegar nomes de rua, nomes de prédios, edificações, a gente vai ver que é majoritariamente nomes masculinos. E uma cidade, ela é constituída de muitas mãos. E, na sua grande maioria, a população é feminina e elas fazem um trabalho fenomenal, fantástico. Se a gente fazer um recorte para um fato histórico, como, por exemplo, a imigração italiana, se destacou muito e as narrativas contadas foram acerca do papel do homem no universo da imigração italiana. Mas pouco foi falado as mulheres que ajudaram a construir, que trabalharam firmemente, ajudando lá a derrubar as madeiras, cuidando do lar, cuidando das crianças, educando, fazendo um trabalho, uma jornada, muitas vezes, muito superior a que o homem faz. E é merecedor. E a gente precisa, sim, esse reconhecimento na vida pública, na vida privada e, acima de tudo, quando a gente tem um percentual, que é fazer justiça. É só para ter dados, basta pegar o último projeto de lei que esta Casa Legislativa fez de homenagem de nomes de rua e vai ver que cerca de 80%, 90% são nomes de homens. Então, isso, de fato, é uma reparação, isso é uma ação
justa e necessária. Então, parabéns, vereadora Fernanda e todas as demais vereadoras que fizeram, a Fran, a doutora Eleonora, a Glaci, pela proposição, e contem comigo neste voto de hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite, ao Ancélio, o Vini Filippini, o Kiko Paese, sempre vereador desta casa. Fer, eu com certeza votarei favorável, né? Assinamos juntas esse projeto que eu acho que foi muito feliz da tua parte, porque a gente tem que falar, sim, e fazer um contexto histórico aqui, que até 2024, né, na eleição do ano passado, nós tivemos apenas 11 mulheres eleitas em 90 anos de emancipação política do município. Então, isso é muito pouco, não é porque nós não temos capacidade para estar aqui, mas porque nós não tivemos oportunidades, com certeza, outras mulheres de chegarem até aqui também. A política é um espaço majoritariamente, né, liderado por homens que indicam nomes de outros homens, muitas vezes, né, para serem homenageados. Então, eu acho que esse é o nosso papel aqui também, nós quatro, enquanto vereadoras mulheres, né, de trazer nomes de outras mulheres que fizeram essa cidade, construíram o que nós temos aqui hoje, o que nós somos hoje, né? A força do nosso trabalho também, do trabalho de tantas que vieram antes de nós. Então, quero dizer que meu voto é favorável, fico muito feliz de assinar junto esse projeto contigo e muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, Adamate, Polícia, Anselmo, Ancélio Brustolin. Então, quero deixar bem claro aqui o meu voto contrário a esse projeto. Não significa, de forma alguma, ser contra a valorização das mulheres. Muito pelo contrário. Reconheço, respeito o papel fundamental que as mulheres desempenham na construção da nossa sociedade e nosso município. Entretanto, eu entendo que a denominação de logradouros e prédios públicos deve ser feita com liberdade ao mérito, sem imposição de percentuais. A verdadeira homenagem perde o valor quando se torna uma obrigação legal. Além disso, temos prioridades urgentes que exigem nossa atenção e responsabilidade. Então, por isso, com todo o meu respeito, a autoria, mas meu voto é ao contrário a esse projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador... Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Boa noite, Vossa Excelência, presidente. Quero aqui cumprimentar, todo especial, um colega nosso, o vereador Paese, esteve com nós aqui por muito tempo. Prazer te ver com saúde, é isso que nos dá muito uma emoção, porque fomos colegas há muito tempo aqui e muito contribuímos por esse município. Que bom te ver aqui. Em nome do país, cumprimentar todos que estão aqui no plenário dessa casa, a Casa do Povo, cumprimentar meus colegas vereadores e parabenizar as mulheres que apresentaram esse projeto, a vereadora Fernanda, Leonora, a Clacir e também a Fran. Eu olhando o mural onde estamos, ali na Galeria dos Presidentes, 47 presidentes, homens e 4 mulheres até então. E o projeto aqui, ele não... A essência dele é maravilhoso. É para que o próprio poder público possa ter mais uma visão voltada aos trabalhos das mulheres. Tantas mulheres que contribuíram para construir Farroupilha, que está hoje se destacando cada vez mais. E até mesmo na participação da política, a mulher também, se não tivesse colocado a cota, ela daqui a pouco não teria. Se não tivesse uma legislação obrigando a ter 30%, não teria. Nem candidatura. Então, por isso que ali tem 4 mulheres presidentes até então, a vereadora Leonora, a Tetela, a Glória e a Nica. Eu não estou enxergando outras, então... Só tem essas. Se não tivesse a legislação, não teria. Então, o vereador hoje vota contrário, a gente entende o posicionamento dele, mas tem que dar a valorização a quem construiu esse município. E esse projeto tem essa essência. Parabéns, eu voto com o maior orgulho, favorável. Hoje é meu último dia aqui no Poder Legislativo e voto favorável a este projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação da vereadora Fernanda Correia para que este projeto seja votado nesta noite, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 22 de 2025, que dispõe sobre a reserva de percentual mínimo para homenagem a mulheres na denominação de lagradouros, prédios públicos
e monumentos em Farroupilha e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 6. Então, foi rejeitado por maioria o projeto de número 22 de 2025. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo substitutivo número 23 de 2025, que institui política pública municipal de valorização dos artistas, de valorização dos artistas locais em eventos financiados com recursos públicos no município de Farroupilha e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. Emenda supressiva número 01 de 2025, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Darlan Jesus. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, hoje em especial ao meu amigo Adriano, a minha amiga Roberta, a imprensa, a nossa assessoria. Esse projeto, então, consiste em dar prioridade aos nossos artistas locais, no qual terão essa prioridade em eventos aqui, FENAQUI, Ventrai, entre outros, né? Para que todo show e evento que aconteça no município, que seja nacional, então que os nossos munícipes aqui possam estar nessa vitrine, né, em âmbito nacional. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Balgatti. Bom, senhor presidente, vamos lá. Primeiro, é um direito, é um livre-arbítrio de todo parlamentar apresentar projeto, eu acho válido e eu já falei e repito. Tem um provérbio chinês que ele diz que não importa a cor do gato, desde que ele caça o rato. Eu vou votar favorável porque eu tenho um sentimento de coerência. Provavelmente esse projeto vai ser aprovado porque é do vereador da base do governo. Se fosse esse projeto apresentado de lá, provavelmente seria feito isso. Porque eu acho que é importante, sim, fomentar, valorizar os artistas locais. Dá para citar, por exemplo, se eu não estou equivocado, antes do show nacional, teve a apresentação do Vitor Henrique Gabriel, que é apresentação que é daqui. E foi feito sem lei. Será que precisa realmente uma lei? Eu vou votar favorável, de novo, para registrar aqui nos anais, na Câmara e para as pessoas que estão nos acompanhando, pela coerência. Porque então, será que o vereador Silo vai votar contra porque impõe a obrigatoriedade? Qual que é o conceito de liberdade? Qual que é o conceito de obrigação? Vamos discutir filosoficamente, politicamente, qual que é o fato? Então, óbvio, vereador, eu voto favorável pela proposição que a gente precisa fomentar e que é importante, já como nós ouvimos que tem coisas mais importantes, que no final do ano, quando nós formos discutir o orçamento, eu farei emendas para fomentar a cultura, espero que vocês votem favorável. Porque só uma lei assim para dizer que tem que tocar não adianta. Nós precisamos investir na base. Nós precisamos dar oportunidade para o jovem que está começando a tocar violão. Nós precisamos fomentar fora do universo da escola pública de música, que é uma outra proposta pedagógica diferente. Nós temos que abrir esse leque. Nós temos que levar cidadania. Nós temos que levar, que nem aqui estão as meninas do esporte, fomentar mais. Só parabéns não adianta. Parabéns não resolve. Nós precisamos de ações. Então, voto favorável ao requerido projeto. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Obrigado, senhor presidente. Eu também quero deixar registrado nessa casa que eu voto favorável a esse projeto, tá? Colega vereador Darlan, porque eu acho que a gente tem que valorizar, sim, as pessoas que têm talento na nossa cidade. E, como bem o colega Juliano falou, do Vitor Henrique Gabriel, que é mais valorizado fora de Farroupilha do que aqui dentro da nossa cidade.
Eles são valorizados em Bento Gonçalves e nas redondezas, mas não são valorizados aqui, e essa casa acaba de provar. Quando eu entro com um projeto para valorizar mulheres que contribuíram para a nossa cidade e foi rejeitado pela base do governo, mostra muita incoerência, infelizmente. Mas eu espero que o seu projeto, o senhor que é vereador da base, esse projeto seja aprovado. E mesmo assim, pastor Davi, o senhor que é o pastor, eu digo para vocês, eu não tenho raiva de vocês reprovarem o meu projeto, assim como foi reprovado na semana passada, quando eu entrei com um projeto para valorizar a história da nossa cidade. Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. E eu deixo registrado nessa casa. Que Deus tenha misericórdia, entende? Porque, assim, enquanto as pessoas ficam aqui votando contra projetos que não dão despesas para o município e indo atrás do que o governo impõe, né, sem ter uma opinião própria, eu desejo mesmo que o seu projeto seja aprovado e que seja realmente valorizado, mesmo mostrando incoerência aos projetos que eu estou trazendo para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Monassi. Obrigada, senhor presidente. E, com certeza, votarei favorável também, porque eu mantenho muito uma coerência de que projetos bons a gente tem que votar, independente de situação e oposição aqui nesta casa. E se vocês que estão na plateia, vocês olharem no site da Câmara, os nossos nomes lá e as nossas fotos, vocês verão que muito poucas vezes nós votamos contra os projetos do governo, porque são bons para a cidade, são bons para a população, e a gente mantém uma coerência. E agora eu estou vendo aqui tantas mulheres, e hoje vocês puderam presenciar o que é ser mulher na política, porque enquanto 4 mulheres votaram favorável, é o que a gente fala, a gente precisa de espaço. Então, por favor, na próxima eleição, vocês entrem em um partido político, concorram também para a gente eleger mais mulheres nessa casa, que é o que a gente precisa, para conseguir falar por nós, para conseguir ter representatividade, é o que a gente precisa, mais mulheres aqui. Por favor. Mais do que isso, então, senhor presidente, me atenda ao projeto de lei do vereador Darlan. Eu votarei favorável. Eu acho que é muito importante, como foi feito também na FENAQUIV, agora repetindo o que o vereador Juliano e a Fernanda falaram, que teve o Quinhos, teve Vitor Henrique e Gabriel, teve o Gervasoni Banda, teve tantas bandas daqui. É importantíssimo a gente valorizar o que é nosso, as pessoas que são daqui, os artistas que são daqui. Nós temos que, sim, contratar essas pessoas e valorizar. Com toda certeza, o meu voto é favorável, porque eu tenho coerência nesta casa e fui eleita por ter coerência e para estar aqui para representar as pessoas. Então, o meu voto é favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Darlan Jesus, para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, a emenda supressiva número 01 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei... Encaminhamento de votação ao vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar senhoras vereadoras, senhores vereadores, Adamate, as pessoas que estão aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Robinho, família, também todos bem-vindos aqui nessa noite. Senhor presidente, quero dizer que, diante do voto, né, dos projetos aqui, nós estamos numa cidade democrática. Todos nós somos eleitos aqui por pessoas e defendemos os interesses da comunidade. Eu penso que a votação, no meu voto exclusivamente, e não tem a ver com a vereadora Fernanda, que faz um excelente trabalho nessa casa. Já tive a oportunidade de votar projetos favoráveis, inclusive na semana passada votei favorável projeto que preservava a história, acho que é importantíssimo. E hoje, na minha votação contrária ao projeto que a nobre vereadora apresenta, é porque eu acredito que nós temos que ser reconhecidos pelo mérito. Houve reconhecimento, marcou a história, seja reconhecida, seja homem, seja mulher, enfim, tenha o seu reconhecimento. E voto hoje favorável ao projeto do vereador
Darlan, porque acredito que sim, precisamos valorizar, né, a prata da nossa casa, os artistas, precisamos valorizar o que nós temos aqui na nossa cidade. E independente da posição de cada vereador, nós estamos aqui para votar conforme temos o entendimento. Então, sigo na votação aqui, favorável ao projeto do vereador Darlan. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Em votação, o projeto de lei do Legislativo substitutivo número 023 de 2025, que institui a política municipal de valorização dos artistas locais em eventos financiados com recursos públicos no município de Farroupilha e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 25, que concede o benefício de meia entrada aos professores de educação pública e privada nos eventos culturais, esportivos e de lazer promovidos pelo município de Farroupilha e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação final, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar, favorável. Jurídico, contrário. Emenda supressiva número 02 de 2025, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Darlan de Jesus. Bom, em relação aos projetos que entraram na casa de minha autoria hoje, esse projeto que passou, então, eu acredito na meritocracia, não me interessa se é homem, mulher, preto, branco, azul, me interessa saber qual foi o trabalho que essa pessoa fez em prol da nossa cidade. Então, eu vou olhar o trabalho e não o sexo da pessoa. Em relação ao projeto número 23, que concede a meia entrada para professores, eu conversei com uma professora na FENAQUIV, Márcia, acho que deve estar aqui. E com a Marlene, né, que me falaram um pouquinho mais sobre a ideia do projeto, enfim, eu fui atrás e esse projeto já corre em âmbito nacional, né, então foi aprovado pelas comissões e vai entrar para votação daqui 1 ou 2 anos. E a ideia desse projeto municipal é que a gente possa antecipar esse benefício para os professores, tanto da rede pública quanto da rede privada. Eu acredito que são profissionais de extrema importância, formadores de opinião, e vocês têm o nosso maior tesouro nas mãos, né? Que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, é uma maneira de incentivar o trabalho de vocês e muito obrigado por tudo que vocês fazem para as nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador. A palavra está com a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nessa noite, ao Adamati e aos servidores desta casa. Nessa noite vamos estar votando, então, um importante projeto que concede o benefício à meia entrada dos professores em shows e eventos promovidos pelo município de Farroupilha. Entendo que esse benefício é mais do que merecido, porque todos nós aqui, não tem ninguém que não passou pela mão de um professor, né? E é uma profissão que todas as pessoas são conduzidas para um futuro melhor, né, para ter uma profissão e saber como conduzir dentro do trabalho, dentro da empresa, dentro de uma escola. Todas as profissões, desde o doutor, o advogado, qualquer profissão passa pela mão de um professor. Então, mais do que merecido esse reconhecimento, e, vereador Darlan, com certeza vou votar favorável a esse projeto, porque entendo que é muito importante. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Darlan de Jesus para que este projeto seja votado nesta noite. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, a emenda supressiva número 02 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 25, que concede o benefício de meia entrada aos professores da educação pública e privada nos
eventos culturais, esportivos e de lazer promovidos pelo município de Farroupilha e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 25 de 2025, que concede o título Mérito Esportivo do Ano a Alexandra Bernardi. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, então, senhor presidente. Eu gostaria de colocar em votação, então, esse projeto de número 26, que concede o título de mérito esportivo a Alexandra Bernardi, né? E só para quem está aqui nos assistindo entender, o título mérito esportivo, ele tem como objetivo agraciar personalidades locais que mais se destacaram anualmente em práticas esportivas. É de conhecimento de todos o potencial esportivo do município em diversas modalidades. Tal potencial deve ser motivado por uma legislação que gratifica os resultados obtidos por nossos atletas, dirigentes ou gestores também. Não necessariamente precisa ser uma pessoa que é atleta. Eu estou indicando aqui o nome da Alexandra Bernardi. Ela já foi atleta por muitos anos, então ela foi campeã da Copa Mundial Master Randon Corp, na dupla mista, vice-campeã na simples feminina e vice-campeã na dupla feminina de natação. Ela também ficou entre as 25 melhores nadadoras do Brasil, em um ano que ela competiu. E, além disso, ela é formada em Educação Física. Ela tem várias formações também, licenciatura em Educação Física, bacharelado em Educação Física, pós-graduação em Atendimento Individualizado para Mulheres, pós-graduação em Reabilitação Física e pós-graduação em Desenvolvimento Motor voltado para o TEA. A Alexandra trabalha atualmente na AMAFA. Ela trabalha com as crianças autistas ali, adolescentes e adultos também. Ela faz um trabalho incrível ali na instituição. E para quem me acompanha aqui também sabe o quanto é importante, né, o quanto o nosso mandato coloca sempre e enaltece pessoas que trabalham com a causa autista, porque a gente sabe que não é fácil, mas é um trabalho gratificante e também um trabalho que a gente precisa para ter uma cidade muito mais inclusiva, que a gente ainda não vive, né, numa cidade que inclui as pessoas com deficiência, e as pessoas autistas são pessoas com deficiência. Então, eu gostaria, presidente, hoje da gente colocar em votação esse projeto, que eu acho que a Alexandra merece muito esse título e é uma mulher. A gente teve 11 edições desse título aqui. Uma mulher apenas foi agraciada até hoje. Então, para vocês entenderem que, novamente, a gente está falando aqui o porquê que a gente precisa de mulheres no Legislativo. Então, hoje, presidente, eu gostaria de botar mais uma mulher, conceder a mais uma mulher, então, o título de mérito esportivo, porque a gente tem muitas mulheres importantes, boas, dedicadas em seus trabalhos aqui nessa cidade, e a Alexandra Bernardi, a prova disso, é uma dessas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Fernanda Corrêa. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Quero dizer, colega Fran, que eu me somo, né, e vou votar favorável ao teu projeto. Escutando aqui os títulos da Alexandra, uns parabéns assim de reconhecimento enorme, e tudo que tu falaste aqui, ainda mais quando tu cita a sensibilidade dela trabalhar junto à MAFA, mostra cada vez mais o trabalho da mulher. Então, pode contar com a bancada do União Brasil e estarei votando favorável a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Juliano Balgatti. Senhor presidente, bom, então, de forma sucinta, bem objetiva, cumprimento a vereadora Fran pela proposição. Concordo com o nome da Alexandra, um nome importante, uma pessoa que tem um trabalho consolidado na comunidade e é merecedora. Para quem está nos acompanhando, todos os anos tem algumas homenagens, elas ocorrem por força de lei. E esse ano, então, no caso, a homenageada vai ser ela no mérito esportivo. Então, o currículo por si só fala da Alexandra. Então, parabéns pela indicação, parabéns, Alexandra, voto favorável. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Vereadora Fran, quero te cumprimentar
pela indicação do nome, né? Olhando aqui o currículo da Alexandra, né? Eu quero ratificar aqui o que tu já falaste, quando diz aqui que a presente proposição tem por finalidade homenagear essa profissional de educação física que, por meio de sua atuação como personal educadora, tem desenvolvido um trabalho de excelência sensível, transformador, junto com o transtorno de espectro autista, TEA, e outras condições neurológicas, distúrbios, desenvolvimento, deficiências físicas e intelectuais, entre outras necessidades. Aqui o currículo dela vai, né, é gigante, o histórico dela aqui é maravilhoso. Eu acho que são projetos como esses, assim, de indicação, em que a pessoa tem um currículo extenso, maravilhoso, que merece realmente o reconhecimento. E, mais uma vez, parabenizo, Fran, pelo teu trabalho, que tem buscado reconhecer essas pessoas, não só a Alexandra, mas por outras vezes os alunos da MAFA têm recebido aqui o certificado, as mães, essa valorização que tu traz. Eu acredito que isso engrandece essa casa, e as pessoas que vêm aqui podem entender da seriedade, né, da valorização realmente do cidadão que se destaca, daquele que luta, daquele que estuda, né, daquele que busca pelos seus ideais, daquele que vence, e a gente pode aqui contar boas histórias e aprovar bons projetos e homenagear pessoas que, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, pelo seu histórico, conseguem chegar a lugares onde outras pessoas que daqui a pouco, por uma cota, conseguem chegar, o que eu acho injusto. Então, aprovo aqui esse projeto e te parabenizo mais uma vez, senhor presidente, e parabenizo essa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Quero parabenizar a minha colega Fran pela indicação, mas principalmente aplaudir a Alexandra, né, por esse título, e dizer que você merece esse título que está recebendo nessa noite por essa casa, então. Pelo tudo que você representa pela nossa comunidade farroupilhense. Era isso, senhor presidente, então meu voto é favorável. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação da vereadora Franciele Bonassi para que este projeto seja votado nesta noite, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 26, que concede o título Mérito Esportivo do Ano a Alexandra Bernardi. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 27 de 2025, que aprova a denominação para a via pública municipal. Pareceres: legislação, justiça e redação final, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Argídio Schmitz. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, Robinha. Boa noite, Kiko Paese, Brustolin, Filipini, Adamati, João Pedro, Kelly, minha filha. Boa noite a todos. Senhor presidente, o projeto de lei número 2725 de 2025, que aprova a denominação para a via pública municipal, eu peço a compreensão de todos os meus colegas vereadores que seja votado ainda essa noite. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação a solicitação do vereador Argídio Schmitz para que este projeto seja votado nesta noite, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 27 de 2025, que aprova a denominação de via pública municipal. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Espaço dos requerimentos. Requerimento de número 48. Congratulações a Henrique Paese Rotis.
A palavra está à disposição do vereador Davi André de Almeida pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, também todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa casa, também aqueles que nos acompanham online. Hoje é um dia especial em que a gente pode, Robinho, homenagear aqui esse cara que é um grande campeão, Henrique Paese Ratz, que aqui eu quero apresentar, senhores vereadores, este requerimento que traz congratulações, né, e que possamos entregar hoje à noite ao Henrique, que conquistou o título da categoria Sub-18 na 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Pádel, realizada entre 25 e 27 de julho em Novo Hamburgo. Hoje, então, como eu já disse aqui, mas ratifico, nós temos essa grande alegria de ter a família aqui, também ex-presidente dessa casa, ex-vereador Kiko Paese, que está aqui, também a alegria de receber toda a família de vocês e de ter a honra de homenagear o Henrique. Ao conquistar o título da categoria Sub-18 na 3ª etapa, o Henrique, ele não apenas orgulha a família e amigos, mas também ele se projetou e também leva o nome da nossa Farroupilha em um nível estadual. E eu acredito, Henrique, que é só o começo daquilo que está por vir na tua história, na tua vida, porque quando a gente se dedica, a gente se empenha, a gente empenha tempo naquilo que a gente gosta. Eu quero dizer que não vai ser um trabalho, não vai ser um esforço, mas vai ser uma grande alegria e títulos virão da tua trajetória e nós estaremos aqui torcendo para que tu leve o nome de Farroupilha. E quero destacar, senhor presidente, que a conquista do Henrique não vem por acaso. Ele é fruto de disciplina, de treinos intensos, de foco e, sobretudo, de uma grande paixão por aquilo que ele faz, porque é apaixonado pelo pádel. Para nós, vereadores, é motivo de inspiração ver um jovem que alia talento e esforço, mostrando que a juventude de Farroupilha está preparada para grandes desafios. A juventude de Farroupilha vem forte aí para os próximos anos, Robinho. Desejo muito sucesso e que siga alcançando novas vitórias como essa e que continue levando a bandeira da nossa cidade em cada torneio que tu disputar e que tu possa continuar sendo esse jovem talentoso e que vai nos orgulhar pela frente. Que Deus te abençoe, abençoe toda a família de vocês. Meus parabéns aí, Henrique. Obrigado, vereador Davi. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Eu gostaria de registrar, então, o meu reconhecimento ao jovem atleta farroupilhense Henrique Paese Ratz, que acaba de conquistar um importante título no Campeonato Gaúcho de Pádel. Ao lado do seu parceiro Ângelo Trave, outro vitorioso também, Henrique demonstrou talento e garra, confirmando-se como uma grande promessa do esporte em nosso estado. O esporte é transformador. Ele exige disciplina, humildade, espírito de equipe e força de vontade. E é exatamente isso que o Henrique vem mostrando ao longo da sua trajetória. Quando celebramos esta conquista, não celebramos apenas uma vitória esportiva, mas também a dedicação de um jovem que inspira outros jovens de Farroupilha a acreditarem nos seus sonhos. Por isso, esta homenagem é mais do que justa. É um reconhecimento da nossa cidade, alguém que já está fazendo história. E desejamos que novas conquistas venham, sempre levando consigo o nome de Farroupilha. E lembrando também que agora você se torna exemplo para outros jovens, passa a ser alguém a ser observado. Então, é muito importante que você possa seguir como líder, e não só no esporte, em todos os aspectos da sua vida, né? Sendo um bom filho, uma boa pessoa, um bom cidadão, uma pessoa do bem, principalmente, né? Porque quando a gente está nos holofotes, é muito fácil se perceberem os deslizes, né? Então, ainda mais sendo jovem, o que é uma coisa comum, afinal de contas, todo mundo, muitos de nós aqui já fomos jovens, né? Alguns ainda são, a gente sabe que isso é uma responsabilidade. Mas temos muito orgulho de ti. Segue no teu caminho que a gente vai estar sempre te apoiando e sempre te admirando. Muito obrigado por tudo. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Clemente Balandro. Senhor presidente, nobres colegas e comunidade aqui presente. É com grande satisfação que, junto com meus colegas de bancada, proponho este voto de congratulações ao jovem Henrique Paese Ratz.
A vitória na etapa do Campeonato Gaúcho de Paddle mostra que, em Farroupilha, temos jovens atletas que, além de representar com excelência, carregam valores de dedicação, trabalho e equipe em superação. Quero lembrar que Henrique, ao lado de seu parceiro Ângelo Trave, mostrou não apenas habilidade, mas também entrosamento e maturidade esportiva, características que, sem dúvida, o credenciam como um dos grandes nomes do paddle juvenil no Rio Grande do Sul. Essa conquista é motivo de orgulho para nossa cidade. Que Henrique siga firme em sua trajetória e que esta Casa Legislativa continue apoiando e valorizando nossos atletas, pois eles são exemplos para toda a comunidade. Henrique, parabéns. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Juliano Balgatti. Senhor presidente, bom, cumprimentar mais uma vez a todos. Henrique, parabéns. Estava fazendo uma memória, lembrando, né, quando eu encontrei um dia e o Robinho me diz, não, meu guri joga pádel e tal, e passou alguns anos, o guri deu uma espichada e está representando bonito. Parabéns, Henrique, parabéns, Robinho, parabéns, vovô Kiko, todos os envolvidos, a família, enfim, para não acabar me atrapalhando, esquecendo nomes de alguém, e dizer que é isso aí, é importante. O esporte, ele, além da saúde, ele é cidadania. E a gente precisa, né, quem sabe o Robinho fazer uma provocação para a administração municipal, criar um espaço para a prática do pádel público, para que todos os jovens tenham acesso. Porque muitas vezes os esportes, nem todos conseguem ter acesso, porque alguns têm um custo alto. Por que não fazer um projeto de pádel 100% gratuito em Farroupilha? Então, se mandar no orçamento aqui, se mandar um projeto de lei, eu voto favorável e ajudo a defender o projeto, assim como outros tantos que eu ajudei a defender o projeto do governo, porque era projeto bom. Parabéns, eu cumprimento os colegas da bancada do PP ali, né, o Caleb, o Davi e o Valandro, pela proposição, e é isso aí, representar a Farroupilha, sempre importante, porque não é só a tua história, não é só a tua dedicação, tu está rompendo espaços, tu está levando Farroupilha, que é a nossa casa. Então, parabéns, peço para subscrever o requerimento em nome da bancada, falo também em nome do meu colega vereador Catafesta, e contem conosco. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Novamente, boa noite a todos. Eu não poderia deixar de dizer algumas palavras a esse jovem promissor, que é o Henrique Paese Hatz. Eu admiro muito o seu avô, admiro toda a sua família. Henrique, você tem pais maravilhosos, tem uma família maravilhosa. E o mérito de chegar onde você chegou é seu, mas também tem a ajuda de sua família. Então, eu queria dizer que nós temos muito orgulho de termos você, né, nos representando a cidade de Farroupilha. Nós só podemos dizer o quanto jovens como você são importantes para o futuro de Farroupilha. Então, sem me prolongar, mais uma vez, eu quero parabenizar você e toda a sua família por essas brilhantes conquistas. Obrigado. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Joel Corrêa. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. A todos que nos acompanham aqui. Sempre bom ver a casa cheia, né? E saudar especialmente hoje o nosso homenageado aqui, o Henrique Paese Hatz. Parabéns, Henrique. Eu fico muito feliz quando tem atletas, tem mais pessoas aqui, mais atletas de jogos aqui que levam o nome de Farroupilha para fora de Farroupilha, fora do nosso município, fora do estado. E eu vejo que está num caminho certo aí, que essa primeira conquista aí seja a primeira de muitas que virão aí na tua vida.
Saudar também o teu pai aqui, o Robinho. Já ouvi falar muito de ti, né, Robinho? Aí nos 4 anos a gente trabalhou junto. Sempre, cada 3 palavras, 2 o Robinho fala no Henrique. Então eu tenho certeza que tu enche teus pais de orgulho e agora enchendo também nós aqui, a comunidade farroupilhense, de orgulho aí com essa tua conquista. Então, parabéns, segue no caminho. O que precisar de nós aqui, a gente está junto com a bancada do PP, os vereadores aqui para te apoiar no que tu achar necessário. Aí, portas abertas. A bancada do MDB subscreve, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Então, eu queria parabenizar aqui o Henrique, aqui como esportista também, né? Parabenizar a família Rates aí, o Kiko, o avô também. E desejo ao Henrique aí, que é um grande esportista, né, de Farroupilha aí, sucesso, né, e que leve, né, por onde tu passar sempre essa humildade, né, essa garra e disposição, né, para poder passar para os outros também, né. Pois a gente que vive e vivencia o esporte aí, a gente sabe o quanto importante é uma pequena e singela homenagem que seja, nos deixa mais gratificante ainda para a gente trilhar mais ainda o caminho com mais garra e disposição aí, tá? Uma justa homenagem e parabenizo a bancada do PP pela congratulação. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Quero parabenizar, então, o Henrique, né, e homenagear ele por essa conquista, mas também parabenizar a sua família, seus pais, seus avós, porque, Henrique, a gente sabe também que o mérito é todo teu, mas quando se tem uma base familiar fortalecida como tu tens, com certeza também dá um avanço para a gente dar passos mais altos, né? E você tem essa família maravilhosa te dando esse apoio sempre, né? Então, o mérito é todo teu, sim, mas parabéns também pela família tua, que está sempre junto contigo, te incentivando para que você possa dar passos mais altos, né? E parabéns por levar o nome de Farroupilha também, né? Porque você, levando o nome de Farroupilha para fora, é levando o nosso nome também. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, meu colega Juliano já falou no seu espaço e subscrevemos também o requerimento, mas eu vou registrar aqui, porque eu lembro quando o Kiko falava do neto dele nas sessões e a gente estava conversando, que hoje está ali se derretendo, né? Coração a mil, porque é uma emoção, é uma homenagem de uma pessoa que só trouxe alegria para a família e vai trazer muitas e muitas alegrias. Então, ter ido representar a Farroupilha é só o início de tantas outras coisas boas que vai trazer para essa família. Então, eu quero parabenizar, votar favorável. E quando fui secretário, que deixamos uma lei que foi aprovada por essa casa e agora está sendo muito bem trabalhado pelo Executivo, que foi o incentivo ao atleta, é pensando nesses momentos, que o atleta possa ir com incentivo financeiro do município, porque cada esporte tem o seu custo. Tá? O pessoal do Brasil de Farroupilha hoje aqui é caríssimo, né? O esporte hoje é caríssimo, seja ele andar de bicicleta, seja ele no vôlei, seja qualquer um tem custo para sair do município e representar. E quando lançamos a lei do incentivo ao atleta que tem e está funcionando, se o nosso homenageado hoje não utilizou até hoje, pode utilizar, é para todos. Para todos, fazer o pedido na prefeitura, se enquadrar dentro da legislação, apresentar as notas no final do seu evento, para ser novamente, ali na frente, ter esse incentivo novamente pelo poder público. Então, parabéns ao neto do Kiko, parabéns ao Kiko, a família, os pais, a todos que estão aqui, porque a homenagem em vida é a melhor homenagem. E o vô aqui, a avó também. Parabéns a vocês e a todos que estão aqui nessa noite, que representam Farroupilha, representam na sua modalidade. Nós vamos falar mais adiante sobre o Brasil de Farroupilha, mas nesse momento, com a permissão dos vereadores, eu vou subscrever. Obrigado e parabéns. Obrigado, vereador. Espaço de liderança ao vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, eu só quero fazer jus ao sorriso da Roberta.
cada vez que fala do orgulho do filho, né? Eu vi que o Robinho está feliz, que o Henrique está feliz, né? Mas quero fazer jus à mãe, né? Que está ali torcendo também pelo filho e que com certeza, né? Juntos vocês têm conduzido aí o Henrique, e cada vez que a gente menciona aqui o nome do Henrique ou da família, ela abre um grande sorriso. Então, quis fazer jus e te homenagear também aqui nessa casa, que és merecedora também. Então, fica aqui nosso abraço a ti também, que tem com certeza guiado esse garotão aí a esse grande sucesso. Parabéns, Roberta. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 48 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, subscrito por todas as bancadas. Quero aqui também aproveitar e parabenizar a família Paese, Robinho, também o Henrique, a Roberta, Kiko Paese, né? Orgulho do vô. Eu recordo que o senhor comentava quando éramos colegas que o neto estava galgando caminhos esportivos e o senhor estava muito feliz. E parabéns, então. Também aproveito aqui para saudar o Gilden, também o pessoal, o Boneto, em seu nome, todos os componentes do Brasil de Farroupilha, também a Kelly e todos os demais que aqui estão. Sintam-se todos citados. Aproveitando também, peço que aguardem para que ao final da sessão nós possamos registrar esse momento, que é importante, tenho certeza que para a família, mas também para esta casa. Requerimento de número 53 de 2025, convite ao senhor Fábio de Arruda Mesari. A palavra está à disposição do vereador Darlan Jesus pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. A ideia desse convite é justamente para conhecer, então, para que os demais vereadores conheçam o novo coordenador da Defesa Civil aqui do município, até para a gente entender quais serão os próximos passos aí a serem tomados da Defesa Civil aqui, né? Questão de cursos, questão do NUPDEC e do CONDEC também. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 53 de 2025, aprovado por todos os senhores vereadores. Em caminhamento do requerimento número 54 de 2025, convite ao senhor José Ademir Teodoro. A palavra está à disposição da vereadora Fernanda Correia pelo tempo de até 5 minutos. Na verdade, esse convite, né, é para solicitar que o José Ademir Teodoro, mais conhecido como Zé Teodoro, que é coordenador da Comissão de Divulgação do CVV, Centro de Valorização da Vida, venha a essa casa para explanar um pouco, né, sobre o Setembro Amarelo. Peço também que seja uma data no mês de setembro, que é o mês que, além de ter como objetivo conscientizar sobre a prevenção do suicídio, será um meio também da gente promover o diálogo e os cuidados com a saúde mental, que é um tema que a gente muito debateu nessa casa. Então, é um convite para ele vir explanar nessa casa, e eu gostaria que fosse no mês de setembro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, vereadora Fernanda, importante esse convite do Zé Teodoro, que ele tem um trabalho muito bacana, e na legislatura passada ele esteve aqui uma noite, e foi uma das noites muito produtivas, porque a saúde mental ainda é um tabu. E aí a gente vai entrar no Setembro Amarelo, que é um mês simbólico e emblemático de ações de políticas públicas voltadas, porque pouco se fala ou pouco se discute. E um dos problemas sociais, um dos problemas do século XXI, sem sombra de dúvidas, é a saúde mental. Seja a ansiedade, seja a depressão, suicídio, enfim, entre outros tantos pontos. E eu acho que é importante, vereador, a presença dele para, literalmente, uma aula, porque tem meios, como, por exemplo, o Centro de Valorização à Vida, que é um canal de apoio totalmente gratuito, totalmente constituído por voluntários,
que valorizam a vida e que ajudam, que orientam. Então, obviamente, que eu voto favorável ao requerimento. Obrigado, vereador. A palavra está com o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, vereadora Fernanda, eu quero te parabenizar também pelo convite ao Zé Teodoro. Acredito que falar sobre o Centro de Valorização à Vida, o trabalho que essas pessoas desenvolvem é muito importante. Pessoas que se dispõem a ouvir outras que estão vivendo dores, doenças psicossomáticas, eu acredito que é muito importante. O Zé Teodoro esteve na outra legislatura aqui falando conosco. Eu tive a oportunidade de, naquela época, fazer o convite a ele. Foi uma noite muito enriquecedora. A gente pôde ouvir dos mais variados testemunhos que ele nos trouxe aqui, de quantas pessoas eles ajudam e que pós-pandemia, pós-modernidade, pós-século XXI, as pessoas estão doentes na sua alma. E a gente precisa ouvir e também ajudar, porque as maiores batalhas, elas são no campo da mente, né? Toda a nossa batalha está colocada na mente. Então a gente precisa ouvir do Zé Teodoro como é que avançou esse trabalho e aquilo que a gente pode contribuir como Casa Legislativa. Então, voto favorável ao requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 54 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento de número 55 de 2025. Solicitação à Corsan Aegea. A palavra está à disposição do vereador Sidnei Catafesta pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, o assunto da Corsan, é importante a gente falar aqui, o assunto água, as pessoas que estão aqui, os que estão assistindo. Vocês, vereadores que vão continuar, hoje é minha última sessão, sou vereador até domingo, à meia-noite, mas vocês vão ter 37 anos se a decisão não for a melhor. Qual é a decisão melhor? A melhor decisão é seguir o estudo que foi feito por essa comissão para que o Executivo tome a melhor decisão para a comunidade, para que não precisamos aqui estar apresentando um requerimento do vazamento que está há mais de 1 ano. É uma vertente, gente, há 1 ano na frente de uma residência. E aí se aprovou o aditivo, é mais 37 anos de vertentes espalhadas, de uma água com má qualidade, como diz o ex-vereador e hoje vice-prefeito, com muitos elementos pesados lá na água que vêm para nossas torneiras, né, que na época ele defendia o fim da Corsan e hoje defende a continuidade. Tem que ser feito um estudo e esse estudo ser colocado numa licitação com critérios, não dar sequência no aditivo que foi já assinado em 2008, que não foi bom. E aqui nós estamos mais uma vez apresentando um requerimento sobre esse mesmo tema. E quantas vezes as pessoas ficam sem água e a Corsan não dá o retorno necessário, ou a água vem suja, ou a água vem com cheiro, ou as faturas estão aí com um acréscimo que as pessoas não estão consumindo e o que eles falam é porque trocaram o medidor. Gastavam 100, estão pagando 300. E aí? Vai chegar um momento que não vai ter como nem esta casa cobrar se não tiver um regramento na licitação para que esse contrato, que vai ter 37 anos de viabilidade aqui no município, possa ser cumprido e investido. A gente não quer migalhas. Farroupilha precisa de uma empresa que faça o tratamento do esgoto, que inicie, que conclua, que entregue uma água de qualidade. Então eu peço que votem esse requerimento, porque é uma vergonha. Mais de 1 ano aberto lá. Outro que foi aprovado semana passada, acho que assim que chegou na Corsan, eles foram lá e fizeram o conserto. E hoje de manhã estiveram lá com uma empresa terceirizada fechando o buraco. Isso é inédito, porque um buraco da Corsan fica mais de 1 ano aberto. Primeiro vazavam 1 ano, arrumavam, depois mais 1 ano para fechar. Isso foi a vida toda. E continua, e vai continuar se a mesma Corsan continuar aqui administrando a água, o nosso bem público e mais precioso. Nós estamos dando para uma empresa que só fez coisa ruim até então. Se não tiver normas, e se não tiver bem especificado o que eles vão ter que cumprir em 37 anos,
vai dar muita dor de cabeça para todos nós, e especialmente quem votar favorável a esse aditivo sem ter um estudo ou uma valorização da casa que fez um trabalho maravilhoso. Quero parabenizar mais uma vez sobre o que deve estar escrito numa futura licitação para ser dado a concessão do direito de explorar o bem precioso que é a água aqui do nosso município. E vai respingar também, eu sei que vocês estão assistindo agora no YouTube, vai respingar no interior também. Quem hoje é as pessoas têm a Sociedade das Águas, a Associação dos Poços, vão também. Vocês não vão ter nem mais acesso, porque a empresa vai administrar para vocês. Escutem o que eu estou falando. Anotem o que eu falei hoje. Daqui uns anos pode acontecer. Tomara que não. Peço que votem favorável, porque a família que mora lá, e até mesmo tem a casa do pai, é uma igreja evangélica, é bem na frente ali, chega a ser um banhado, né? Mais de um ano. É uma vergonha. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Juliano Balgatti. Bom, para quem talvez não compreendeu o que o vereador está fazendo, ele está solicitando para que a Corsã conserte um vazamento que está há mais de um ano. Isso aqui é um absurdo. Imaginem vocês, no momento de escassez hídrica, no momento onde que as tarifas estão cada vez mais caras, faz mais de um ano que o vereador traz aqui o relato que tem vazamento. Quem que vai pagar essa água? E todo esse desperdício, quem que vai cuidar? Quem que vai cuidar disso? É lamentável. Onde que está o respeito ao consumidor, ao cidadão? Que serviço ruim, que serviço pífio que está sendo prestado. É preocupante e é vergonhoso. E aí fica assim algumas perguntas. Além de não conseguirem consertar o vazamento, quando eles vão arrumar o calçamento, pode ter certeza que vai ficar uma porcaria, né, Kiko? Tu foi vereador quantos anos aqui? Tu sabe bem. E está ficando pior, Kiko. Está ficando pior. O município está prestes a cometer um erro histórico que vai botar 37 anos toda a população numa situação desagradável. Exploração, preço absurdo e um serviço pífio, e alguém vai administrar a água de Farroupilha e não vai ficar o interesse dos munícipes, vai ficar o interesse da empresa. É bom o serviço que a Corsã presta? A água está boa? Será que tem alguém que defende a Corsã ainda? Será que alguém concorda com o que está acontecendo? E pensem só, está o debate para renovar o contrato por mais 37 anos, e eles demoram um ano para resolver um problema de vazamento? Eles estão em campanha, eles estão fazendo propaganda para o município, diz, ó, o município assina. Então imagina depois que assinar. Vai levar quanto? 5 anos? Vai secar toda aquela quadra? Então é uma vergonha. Vereador, é uma pena. É lastimável o senhor ter que apresentar um requerimento para consertar um vazamento. Isso aqui já deveria ter sido resolvido. Então eu voto favorável com indignação e não dá mais para a Corsã. Já deu a hora dela. Tchau, Corsã e toda a sua galera vão embora. Farroupilha não merece vocês. E não o aditivo. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, eu já quero declarar aqui o meu voto favorável ao requerimento do nobre vereador Catafesta. É inadmissível, né, que a gente tenha a perca dessa água, porque está perdida, é uma água potável que está ali, imagino, né, vazamento, e que fique um ano sem a prestadora fazer o conserto. Mas eu concordo contigo também, Catafesta, quando tu falas que nós fizemos um trabalho de mais ou menos 90 dias, todos os vereadores aqui, desde março até há poucos dias, nós fizemos um relatório que nós elencamos 14 pontos. 14 pontos em que o Executivo Municipal deveria atentar para que a gente pudesse aprovar o aditivo do contrato. E eu acredito que essa minuta vem para casa, né? Não sei quando ela virá, mas eu acredito que nós temos que atentar para a assinatura desse aditivo, porque vai realmente mexer com a nossa saúde, né, com o saneamento básico, com a água, com a geração, enfim, com tudo isso. Mas o que eu acredito, né, que o caminho que nós devemos tomar realmente é de análise, é de discussão dessa minuta,
para a gente ter a convicção da continuidade, primeiro, do fornecimento de água. Todos nós queremos chegar em casa, final do dia, e ter água na torneira, no chuveiro, depois de um dia, né, de trabalho, você poder descansar, ter o seu esgoto direcionado para tratamento. Eu estive hoje, senhor presidente, no balneário Santa Rita, fazendo uma fiscalização com alguns colegas vereadores, e lá, senhoras e senhores, pasmem vocês, lá é o esgoto de Farroupilha. Lá é onde se vai todo o esgoto sem tratamento algum. Até poucos dias nós não tínhamos nenhum metro cúbico de esgoto tratado na nossa cidade. Então, o que a gente precisa ver? Há uma necessidade de investimento muito grande para que a gente tenha o esgotamento tratado aqui. Não sei se 237 milhões, como está no aditivo, vai ser suficiente ou não, mas eu acredito que precisa um grande investimento. Por isso, é importante que a gente tenha com clareza todas as decisões a serem tomadas. Eu acredito que, assim como nós estamos fiscalizando, o senhor encaminhando esse requerimento, né, como o Silo encaminhou outro dia aqui, e eles veem a preocupação dessa casa em assinar o aditivo, os coloca em uma grande responsabilidade de atender às nossas demandas, o que no passado não foi bem assim. Já vieram nessa casa e por muitas vezes debocharam dos vereadores aqui. Mas eu acredito que com fiscalização, com determinação, com os pontos que nós elencamos aqui, nós vamos poder tomar uma decisão e seguir com o fornecimento de água para todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, presidente. Vereador Catafesta, eu quero me somar, então, ao teu requerimento também. Com certeza votarei favorável. Acho que é importantíssimo. Esse é o assunto que eu acredito que é o mais importante dos últimos tempos que a gente está debatendo nesta casa. É enfim, o aditivo que a Corsã quer, né? Quer assinar de todo jeito, mesmo que ainda o contrato vai até 2033, e isso a gente tem que falar, né? Não sei o porquê eles querem assinar toque de caixa de qualquer jeito, querem assinar, estão nervosos para essa assinatura, né? E como bem o pastor Davi colocou, é um assunto delicado, a gente precisa estudar, a gente precisa analisar, e Farroupilha não pode assinar esse aditivo. Se nós assinarmos esse aditivo, Farroupilha vai ficar 37 anos na mão, mais 37 anos na mão da Corsã, a Egea, tanto faz, é a mesma empresa. Quando falarem assim, não é mais Corsã, é a Corsã ainda, é o mesmo nome. Já ficou 17 anos, o contrato que nós temos vigente é desde 2008, e a Corsã não investiu aqui o que arrecadou. Então, esse assunto a população tem que ficar de olho, porque vocês vão sentir no bolso de vocês. É a conta de água mais cara, eles já cobrando tratamento de esgoto, sem nós termos na cidade 1 metro de esgoto tratado. Então, aqui eu quero fazer uma fala para o público que está presente. Fiquem de olho, porque esse contrato não pode ser assinado, cobrem dos vereadores, para que os vereadores que estão aqui nesta casa também não votem favorável quando vier essa minuta para cá. Vereador Catafesta, mais uma vez quero me somar ao seu requerimento, porque um vazamento de água por 1 ano é inadmissível. Então, não tem como continuar desta forma. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento de número 55 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E está encerrado o espaço dos requerimentos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.